E aí, pessoal, tudo bem? Eu gravei um vídeo nos últimos 2, 3 dias aí, falando como o debate político, ele não acaba sendo monopolizado em acusações de corrupção, né? Como se quem roubasse menos fosse um candidato melhor. Talvez, é lógico que isso tem um certo sentido, né? O problema é quando você monopoliza, né, toda a discussão nesse assunto. Ah, você roubou um saco de feijão. Ah, não, você roubou um saco de ervilha. Ervilha é mais caro, então você é corrupto, você não merece o voto. Quer dizer, fica uma discussão assim, mesquinha. Parece criancinha de 6... Acho que depois de 6 anos elas não têm esse tipo de discussão mais. Né? Um acusando o outro e não passa disso. Né? E ontem a gente teve o debate. Né? Eu nem costumo gravar vídeo com tanta frequência assim, mas não dá. Você vê o debate ontem, é só isso. Só essa acusação pra aqui, pra lá. É uma gracinha aqui, uma gracinha aqui, uma lacrada lá. Aqueles temas absolutamente, assim, pouco relevantes, né? Você vê as perguntas trazidas pela emissora, são temas, assim, pouco relevantes, né, para a vida da população em geral. E os pontos mais importantes, né, poucos são falados. Né? Muito se fala, por exemplo, da questão dos pobres, né? Vamos ajudar os pobres. E é impressionante como a maior parte desses políticos, eles usam os pobres. Né? Você vê que o mesmo partido que é contra a família, é a favor da liberação das drogas e tem ligação com facções criminosas, isso está claro, né, de tráfico de drogas, é o mesmo partido que mais fala da miséria, da pobreza. Então, quer dizer, você destrói a família da pessoa, você vicia essa pessoa em drogas, e aí você fica falando da pobreza, da miséria, porque hoje o governo ele tem um sistema que se você tiver a mínima condição assim, intelectual, física, né, de ir ao banco, se cadastrar, né, nesse sistema, você vai receber uma bolsa lá. Acho que não é nenhuma discussão aqui, não cabe nem discussão aqui se isso é bom a longo prazo ou não, mas o fato é que você tem esse programa de você receber uma bolsa do governo e você, assim, fome você não vai passar. Você vai receber um mínimo ali e você vai conseguir se manter. Né? Então, mas por que, se tem um programa do governo dando dinheiro para as pessoas, que é o suficiente para elas não passarem fome, por que as pessoas continuam passando fome? Né? É uma pergunta assim, é no mínimo curioso, né? O grande problema, gente, se você, assim, eu moro no centro do Rio de Janeiro, eu não vou dizer que todos os problemas se resumem a esse que eu vou citar aqui, não. Mas eu acredito que a grande maioria, tá? Porque eu moro no centro do Rio de Janeiro, é um dos lugares, talvez, no Brasil que tenha mais pessoas morando nas ruas, né? De fato, esses em situação de miséria, de extrema pobreza. E o que eu identifico nessas pessoas, assim, a minha experiência? Algumas pessoas eu até conheço, ou conheço pessoas que conhecem, né, de pessoas que foram para as ruas, que não moravam nas ruas. Pelo menos na maior parte dos casos que eu identifico, tá, pessoal? Pode ser que não seja todos os casos, é lógico que eu não quero generalizar, existe todo tipo de situação. Mas o principal meio com que essas pessoas vão para a rua é o uso de drogas. Eu conheço algumas pessoas, conheço pessoas que conhecem, algumas pessoas que estão em situação de rua, né? Tenho pessoas próximas, familiares que já trabalharam com recuperação dessas pessoas. O grande problema é o seguinte, pessoal, essas pessoas elas começam a usar drogas, né? Começa com um pouquinho, né? Tem até um vídeo na internet que tem um rapaz que fala, um amigo me ofereceu droga, eu achei, falou que era legal, eu comecei a usar, e aí, alguns anos depois eu tô aqui, no viaduto, né? Então, quer dizer, ninguém fala disso no começo. No começo é tudo uma maravilha, no começo é gostoso, é agradável, você tira onda, né? Você paga ali de bandidão, né? É sempre maravilhoso, né? Mesma coisa a vida do crime, né? Ninguém começa sendo um grande narcotraficante internacional. Você começa ali, você rouba um chinelo, você rouba uma bicicleta, você rouba um celular, aí você rouba uma carteira, você compra uma arma, você começa a ameaçar e nada acontece no primeiro furto, nada acontece no segundo, você bate e volta no terceiro, bate e volta no quarto, bate e volta no quinto. Meu irmão, em todo negócio, né, você vai crescendo, né, você vai pra academia, ninguém começa, eu nunca vi, né, trabalho na academia, eu nunca vi ninguém começar fazendo supino com 40 quilos de cada lado. O cara começa às vezes com a barra livre, ele bota 5 quilos, ele bota 10, ele bota 20, ele vai testando, ele vai melhorando, ele vai aperfeiçoando. A mesma coisa é o crime, a mesma coisa é as drogas. Ninguém fuma um baseado e vai pra rua no dia seguinte, não. Algumas pessoas conseguem lidar bem com isso. Algumas pessoas, às vezes, elas usam baseado, mas elas têm um trabalho, elas têm uma família, elas têm uma cultura, né? Elas praticam atividade física, enfim, elas têm uma estrutura social, cultural, pessoal, fisiológica que resiste e ela consegue administrar aquilo ali. É uma coisa que faz mal, você consegue administrar. Mesma coisa com a comida. Né? Tem gente que come pizza uma vez na semana, come x uma vez na semana e não engorda. Tem gente que engorda. Né? Quer dizer, percebe que você está brincando com fogo. Principalmente porque eles atuam em duas frentes. Eles atuam na frente estimular o uso de drogas, percebe? Estimular o uso de drogas. Tudo bem, vamos botar que a droga por si só não levaria uma pessoa para as ruas. Eu concordo, eu conheço muitos usuários aí, né, que consomem, trabalham, tudo bem, o problema é, né, não estou aqui para julgar, eu estou aqui para identificar o problema. De um lado, estimula o uso de drogas, e do outro lado você critica o pai, que é autoritário,
você tem a questão da educação. Você, nas escolas hoje você não estuda os clássicos, você não é só a teoria crítica, vamos criticar, vamos ficar cada vez mais burro. Na cultura, olha, há muitos anos eu não consigo ligar o rádio, gente, não sei vocês, mas eu não consigo, simplesmente não consigo ligar o rádio. Eu acho até bom porque é uma coisa a menos que eu perco tempo, eu não consigo mais ligar a televisão. A televisão aqui em casa, você vê que eu tô aqui na sala, não tem televisão na sala. Não tem nem sinal de televisão. Tem uma televisão aqui que eventualmente eu vejo um filme, uma série, né? Mas eu não tenho sinal de TV. Então quer dizer, por um lado, estímulos ao uso de drogas, por outro lado, e a bebida também, né? A gente pode colocar, em alguns casos também, não que a cerveja ou o álcool vai te levar para essa situação, mas é um processo que algumas pessoas, de um lado, o consumo de drogas, de outro lado, é uma cultura baixa, a pessoa não tem um conhecimento, não lê, não pratica atividade física. E aí, outra questão, família. Famílias desestruturadas, né? Estímulo ao sexo, estímulo à pornografia o tempo inteiro. A família se desestrutura, famílias cada vez menores, né? Porque, de repente, se uma pessoa é viciada, mas ela tem 10 irmãos, 15 tios, essa pessoa tinha uma estrutura, né, para segurar ela. Não, famílias cada vez menores. É todo tipo de vício, todo tipo de estímulo à preguiça, à diversão, a baile, a festa, destrói a família. Então, quer dizer, você vai pegando o cara por todos os lados. E aí, é como se você fizesse o seguinte, né? Vamos supor aqui, tem 2 pernas. Eu vou cortar uma perna, eu vou te cortar uma perna, eu vou cortar a tua outra perna, eu vou cortar o teu braço, vou cortar o outro, eu falo assim, não, corre uma maratona agora. Então, quer dizer, e o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é isso. Os partidos que mais falam da pobreza, da miséria, que querem ajudar os pobres, são os mesmos partidos que querem destruir a família, que é a estrutura social, né, que numa questão de dificuldade você vai ter o suporte, dificilmente você vai pra rua, e estimulam drogas, estimulam sexo, estimulam bailes, estimulam, né, todo tipo de perversão, estimula você brigar com os pais, estimula você sair de casa. E aí você sozinho, meu irmão, nesse estilo de vida, pode ser que você consiga se manter, pode ser que você seja uma pessoa determinada, mas muita gente não é. Muita gente não é. E voltando à experiência real, mais uma vez eu estou dizendo, eu não quero generalizar, mas os casos que eu conheço pessoalmente são pessoas que têm família, tá? E a família sofre com isso. São pessoas que a família muitas vezes tira da situação de rua e leva para casa, mas a pessoa simplesmente não tem mais condição. A pessoa quer usar tanta droga, né? Isso é o caso também de quem conversa com quem. Eu tenho familiares que trabalham com casos de recuperação, já trabalharam no caso, né? O cara não quer ficar lá porque ele quer fazer o uso da droga ali quase que 24 horas por dia. Lógico que ninguém começa assim, gente. Começa com uma aqui, né? É igual aquele cara do vídeo do metrô. Eu vou ver se eu consigo baixar o vídeo depois e tentar colar aqui por cima. Começa com um pouquinho. Pocão. Aí tem aquela pessoa que não tem uma estrutura familiar, né? A escuta, tá isso nas músicas, tá isso nos filmes. E a pessoa acaba se perdendo. Então, quer dizer, são pessoas que têm família às vezes, né? A família tenta tirar. Eu não estou dizendo que são todos os casos, mas eu conheço alguns casos assim. Então, alguns pelo menos são esse o caso, né? E a pessoa, ela usa tanta droga, que ela não tem mais condições de conviver no meio social. E a própria pessoa acaba preferindo ficar na rua. E a família, por mais triste que seja, já não pode mais fazer nada. Às vezes você conversa com a pessoa, às vezes essas pessoas estão em estágios diferentes, né? Mas a pessoa vai chegando num estágio que daqui a pouco você já não tem mais o que fazer, e você só pode entregar a Deus mesmo. Que tipo de reabilitação você vai fazer? Chega uma hora que a fisiologia da pessoa já não responde mais. Não estou dizendo que são todos os casos, é uma questão de, estou falando, começa um pouquinho, vai pra rua, vai deteriorando a questão física, né? Outra coisa, deturpam a religião também, porque ou eles são contra a religião, ou eles, o que eu coloco no outro vídeo, a questão da teologia da libertação, só vai falar de uma religião materialista. Porque sem o transcendente, sem o sentido da vida, sem a busca pela verdade, sem a busca pela santidade, né? Sem o perdão, sem a verdadeira caridade, sem essa questão espiritual, gente, a gente vai ficando mais fraco. Então, quer dizer, você vê que eles destroem todas as bases para um ser humano se sustentar, né? Fora essas crises econômicas, que muitas vezes são forçadas, por escolhas econômicas que não compensam, né? A gente vê a maior parte desses países que quebram, ok, você enche demais o governo, você prende as pessoas em casa e não deixa elas trabalhar. Você vê que o mesmo partido, ele apoia a criminalidade, defende bandido. Hoje você tem bandidos que são sistematicamente liberados pelo sistema judiciário, que todo mundo, né, sabe que cometeram crimes. Eu não estou falando nem na politicagem não, também, né, mas no narcotráfico. Você vê que o narcotráfico chegou a matar, agora está diminuindo um pouco, 60 mil, 70 mil pessoas por ano. Aí isso ninguém fala. Quer dizer, em 10 anos, matou milhões de brasileiros. É questão de assassinatos, né? E quantos desses assassinatos estavam ligados ao narcotráfico? Ao tráfico de drogas? Quantos? Olha, eu não sei, eu não tenho de fato isso de cabeça, mas quer dizer, a chutar aí que é boa parte. Se não for metade, né, é próximo ali, eu acredito que até mais. Então, quer dizer, fala de tudo, né? Da plantinha, do clima, da terra, sei lá, te chamou disso, te chamou daquilo, uma ofensa pessoal, ou nem é uma ofensa, um simples termo, nesse politicamente correto, você não pode usar mais a palavra escuro, porque isso ofende. Agora, fazer todo esse esquema,
né, para destruir o ser humano, para destruir a humanidade das pessoas, isso não tem problema, né? E é essa a ligação que eu quero fazer, né? Esses partidos tem toda essa questão do estímulo à droga, né? Você vê que aí bota os artistas para, libera, né? Aí você pega uma criança de 11, 12, 13, 14, 15 anos ouvindo isso, né? Criança, adolescente, não tem experiência de vida, não tem um pai para dar um conselho às vezes, porque a família já está estruturada, a educação foi ruim, e a pessoa cai nisso. Então eles estimulam as drogas, desestruturam a família, desestimulam a religião ou infiltram na religião e deturpam a mensagem religiosa, a cultura deturpada. Então, quer dizer, você vai cercando o indivíduo de todos. Ainda assim, a maior parte da população, só pela graça de Deus mesmo, consegue se desviar desse caminho, consegue seguir uma vida. Olha, eu mesmo tive a minha fase ali que saí, enchi a cara. Não caí nessa vida, talvez por ter uma família, por ter estruturas, por ter tido uma educação, mas não é o caso de todas as pessoas. Fora a questão fisiológica, tem pessoas que fisiologicamente não conseguem responder tão bem, né? Ficam mais excitáveis com esses estímulos. E é isso. Esses mesmos partidos, eles têm parcerias com o narcotráfico, se bobear são financiados, né? Enfim, eu não quero entrar nessa acusação, mas saiu agora o livro do Olavo de Carvalho sobre o Foro de São Paulo. Dá uma lida, tira as suas conclusões, né? E são esses mesmos partidos que fazem todo esse serviço para... Ele não, só falta pegar você e colocar na rua, né? Porque eles não fazem isso, porque aí também seria muita cara de pau. Mas o resto todo, eles te cercam ali, destruindo todas as suas possibilidades de ação, todas as mãos que iam te ajudar, que iam te amparar, eles destroem. E aí deixam você ali sozinho, né? Numa vida sem sentido, materialista. Fica só você, o estímulo ao prazer o tempo todo, uma vida alimanesca praticamente. E aí quando você cai na miséria, lá, ó, tá vendo? Vamos ajudar os pobres, vamos ajudar o cara que já tá naquela situação ali, cara. Eu vou te falar, sinceramente, os que eu conheço, a maior parte só Deus. Talvez tenha algum percentual que ainda dê pra ajudar, mas a grande maioria é só Deus. Nem a família não consegue levar muitas vezes pra dentro de casa mais. Entendeu? Qual é o problema dessa solução? É você evitar que essas pessoas cheguem a essa situação, gente. Pelo amor de Deus, não é muito mais fácil eu evitar, eu valorizar a família, valorizar a religião, melhorar a cultura, melhorar a educação, fortalecer a família. Gente, aí eu vou ter estrutura, essa pessoa não vai chegar lá. Não é muito mais fácil? Não. Ninguém nesses partidos nunca pensou nisso. Por quê? Porque eles exploram a situação. No fundo, a gente só vai entender isso se você entender que tem um quê espiritual nisso aí. Né? No fundo, é uma batalha espiritual que a gente está vivendo. Porque se você for buscar um sentido racional, né, você promover essa situação e explorar isso só pelo poder, só pelo dinheiro, você não ainda falta algo. Você precisa incrementar a batalha espiritual para você entender. Não, agora sim faz sentido. Né? Então, é isso que eu queria dizer, porque o recado que eu queria passar, porque você vê um debate de presidentes, eles falam de tudo, mas não falam dos 60 mil, 70 mil assassinatos por ano, e não falam da ligação, né, do tráfico de drogas. Parece que no Brasil ninguém usa droga, não tem problema, né? Os assaltos não estão associados a isso, a destruição da família também não está associada a isso. Quer dizer, é um gatilho, não estou dizendo que é só esse o problema não, gente, mas eu acho que é um problema importante que deveria ser pauta no debate de presidenciáveis, né? Então, quer dizer, fica a minha pergunta, por que esses assuntos não tocam? Ficam só acusando, você roubou um saco de feijão, você roubou um saco de milho, você roubou um saco de arroz. Gente, isso pro Brasil isso é dinheiro de pinga, essas corrupções. Algumas não. Você vê que teve aí financiamentos para ditaduras externas aí realmente, né, que foram com volumes maiores. Agora, esse roubo, o gabinete aqui desviou disso aqui, isso é dinheiro de pinga, pelo amor de Deus. Quem dera se o problema do Brasil fosse esse, gente. Pelo amor de Deus, vai olhar o quanto de dinheiro. Eu não estou dizendo que isso é bonito, tem que aplaudir, não tem que corrigir. Lógico que tem que corrigir, mas eu acho que assim, é aquilo que eu digo, que eu acho que a frase que resume a filosofia, que é de Aristóteles, né, São Tomás de Aquino, é próprio de saber ordenar. Se você não resolver os grandes problemas, caramba, você vai ficar resolvendo os pequenos, pelo amor de Deus. Isso quer dizer, roubou um saco de feijão, roubou um saco de areia, roubou um gato pingado ali, roubou uma pinga. Acho que assim, lógico que um dia a gente vai chegar a resolver esses problemas. Nós vamos resolver os grandes problemas, grande número de assassinatos. Teve a pandemia, muita gente morreu, lógico que é triste. Eu queria que não morresse nunca mais ninguém, né? Talvez, assim, porque senão também a gente vai pro céu, né? Mas assim, e essas milhões de pessoas que morrem no Brasil, como se vivesse num país de guerra, antes da pandemia, as outras, e continuam morrendo de assalto, enfim, todo tipo de crime aí, isso não acontece, né? Isso aqui era uma Noruega, de repente a pandemia só que começou a matar pessoas. E aí passou a pandemia e nunca mais ninguém morreu. Então, quer dizer, é uma hipocrisia. Não estão preocupados com as pessoas, de fato. Porque se tivesse preocupado com as pessoas, fortaleceriam essas bases, esses alicerces que dão condições à pessoa. E o Estado nem precisa ajudar tanto. Né? Mas é isso que eles querem. Uma pessoa frágil, dependente, e aí eles vão explorar. O miserável lá na rua, eu preciso dar dinheiro para esse cara, eu preciso levantar esse cara, vamos fazer uma revolução. Né? É assim que eles... E o ciclo se segue e as questões importantes não entram em pauta. Então é isso aí, galera. Vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar aí e até a próxima aí. Um abraço, tchau, tchau.